Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, meu amigo. Meus amados irmãos, está escrito aqui em Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Observe, meu irmão, observe, minha irmã, meus amigos, que existe uma lei chamada lei do pecado e da morte. E muitos estão debaixo, escravos dessa lei. O que essa lei do pecado e da morte diz? Essa lei diz que o salário do pecado é a morte. Essa lei, ela diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas o Espírito da vida, que vem através da pregação do Evangelho, é que liberta aqueles que creem dessa lei. E uma vez que a pessoa ouve o Evangelho e ela crê no Evangelho, o Espírito da vida, quem é o Espírito da vida? O Espírito de Deus. Ele mesmo liberta a pessoa da lei, do pecado e da morte. Então já não há mais condenação nenhuma. Quando diz aqui nenhuma, é porque não resta nenhuma mesmo condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obviamente que há uma evidência de que a pessoa creu, de que a pessoa foi liberta. Qual é a evidência? Que ela não anda mais segundo a carne, mas ela anda segundo o Espírito. Ela vive segundo o Espírito. Ou seja, é o fruto que mostra se a pessoa foi liberta ou não. Meu irmão, minha irmã, não tem como a pessoa ser liberta hoje pelo Espírito da vida, da lei do pecado e da morte, e amanhã ela cair debaixo da lei novamente. Aí ela pede perdão e volta para debaixo da lei do Espírito de vida. Não tem como. Se a pessoa foi liberta, ela está liberta para sempre. E a evidência vai ser ela andar em espírito e não na carne. Agora, porque muitos andam na carne e se dizem cristãos, e às vezes esse andar na carne fica muito evidente. As pessoas, às vezes, elas pensam, elas chegam à conclusão, não, aquela pessoa, ela era salva e perdeu a sua salvação. Ela se desviou e perdeu a sua salvação. Isso não é verdade, meu irmão, minha irmã. Porque uma vez que a pessoa, ela creu no Evangelho, ela está salva. Ela está salva e estará salva para sempre. Ela não vai perder mais a salvação. Por quê? Porque ela foi liberta. Agora, se a pessoa ela estava, vamos dizer assim, na igreja, mostrando o que cria, e de repente ela se desviou, e agora ela está mostrando que ela não crê, é porque ela nunca creu. É porque ela nunca foi liberta da lei do pecado e da morte. É muito simples nós entendermos isso. A pessoa que nasce de novo, ela não vai morrer de novo. A pessoa que recebe a vida eterna, ela não vai perder a vida eterna, porque se ela perde a vida eterna,
é porque a vida não era eterna que ela tinha. Agora, aqueles que creem realmente, aqueles que creem de verdade, estes são salvos e estes andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Se nós estamos andando segundo a carne, é porque nós não nascemos de novo. Se nós vivemos segundo a carne, é porque nós não fomos libertos ainda. E se nós não fomos libertos ainda pelo Espírito de vida, o Espírito Santo, é porque nós não cremos de verdade no Evangelho. Muitas pessoas, elas dizem, eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho, mas elas não creem, elas nem sabem o que é o Evangelho, Muitas pessoas, se você perguntar à pessoa, você crê em Jesus, você crê no Evangelho? Você crê que Jesus morreu por você? A pessoa vai dizer, eu creio. Mas se perguntar à pessoa, então, como foi a morte de Jesus? Fala para mim aí os detalhes de como Jesus morreu na cruz. A pessoa vai ficar em silêncio e não vai conseguir falar nada, porque a pessoa não sabe como que Jesus morreu na cruz. A pessoa não sabe qual dia que Jesus morreu, não sabe quanto tempo o Senhor Jesus ficou sepultado, não sabe que Jesus ressuscitou no terceiro dia. A pessoa não sabe falar nada, nenhum detalhe do que está escrito no Evangelho. Ou porque a pessoa não leu, ou porque ela não se interessou, ou porque ela não ouviu. O fato é que ela não sabe, ela só sabe que Jesus morreu. Alguém diz, Jesus morreu por você, e a pessoa diz assim, eu creio. Mas a pessoa, ela não quer saber como foi, ela não se interessa por esse assunto. Como que a pessoa creu? Tem muitos nas igrejas hoje que se você chegar e dizer assim, fala para mim como que Jesus morreu. Jesus morreu em qual cidade? A pessoa vai ficar pensando assim, ó, eu não sei se Jesus morreu em Nova York, se ele morreu lá em Roma, eu não sei se ele morreu em São Paulo, eu não sei qual a cidade que Jesus morreu. Tem muitas pessoas que não sabem. Pessoas que dizem, eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, mas a pessoa não sabe. Se você perguntar que dia que Jesus morreu na cruz, a pessoa não sabe se foi domingo, não sabe se foi segunda-feira, se foi terça, se foi... Que dia que foi? Ela não sabe que foi sexta-feira. Como que foi o processo, os fatos, os eventos da morte do Senhor? E veja que é algo tão simples. Está escrito aqui no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, de Marcos. Quando a pessoa ouve e a pessoa crê, a pessoa se interessa. Sabe que quando eu criei no Evangelho, um diácono estava lendo, um diácono, estava lendo Mateus 24 e dizendo que Jesus ia voltar. E eu criei. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia para me ler essa passagem novamente. Foi procurar uma Bíblia. E quando eu ouvi falar que Jesus morreu na cruz por mim, sabe o que eu fiz? A primeira passagem que eu fui procurar na Bíblia, depois de Mateus 24, foi as passagens do Evangelho que falava da crucificação do Senhor. Eu quis saber como foi que Jesus foi crucificado, como assim? Deixa eu ver os detalhes aqui. Eu me interessei pelo assunto e eu li e eu guardei no coração, porque realmente eu criei que aquela morte de Jesus, ali que está registrada nas páginas do Evangelho, era a minha morte, ele morreu no meu lugar. E hoje se alguém chegar e dizer, você crê em Jesus? Eu vou dizer, eu creio. Então me conte o detalhe. Então, sem olhar na Bíblia, eu vou começar a falar. Olha, foi depois da Santa Ceia. O Senhor Jesus Cristo, depois da Santa Ceia, naquela noite em que ele foi traído, ele foi lá para o Monte das Oliveiras, no pé do Monte das Oliveiras, no Jardim de Getsêmani. Ali ele orou 3 horas com seus discípulos. Pedro, Tiago e João dormiram. Depois chegou Judas.
traiu o Senhor Jesus com um beijo, e por aí vai. Vários outros detalhes que eu poderia citar aqui sem olhar na Bíblia, sem olhar no Evangelho. Ele foi levado diante do sumo sacerdote, depois foi enviado para Herodes, depois voltou para o sumo sacerdote, depois foi enviado para Pilatos, que lavou as mãos, entregou ele para ser crucificado. Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, na hora terceira. Na hora sexta houve treva sobre a face da terra. 3 horas da tarde ele inclinou a cabeça e expirou, entregou o Espírito, disse: está consumado. Mas antes disso, Jesus tinha dito na cruz: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Jesus disse: tenho sede. Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E um monte de detalhes que eu poderia dizer aqui para você, meu irmão, minha irmã, sobre a morte de Jesus, sem olhar na Bíblia. Por quê? Porque foi a primeira passagem do Evangelho, da Bíblia, que eu quis procurar depois que eu consegui uma Bíblia. Quando eu me converti, eu fui direto ler sobre a morte do Senhor, a ressurreição dele. Então eu posso dizer que eu realmente creio. Mas muitas pessoas não sabem nada. Eu não vou dizer nem da Bíblia, mas elas não sabem nada da morte de Jesus. Está escrito para nós sabermos, para nós guardarmos palavra por palavra. Então, esse evangelho tem que ser pregado. E aqueles que creem, eles guardam esta palavra, guardam os detalhes. E depois que creem, o Espírito de vida, o Espírito Santo, é quem liberta a pessoa da lei, do pecado e da morte. Não é a pessoa que se liberta. É aí que está. Muitas pessoas pensam o seguinte: olha, eu vou crer, então eu vou me libertar do pecado. Eu vou me libertar da morte. Não sou eu, é o Espírito de vida. É o Espírito Santo que me liberta da lei do pecado e da morte. E é Ele que me preserva salvo, que me guarda salvo até o final. É Ele que me leva a andar em espírito e não na carne. Mas muitas pessoas não creem e muitas delas pensam que creem, porém ficam tentando ganhar a salvação e a libertação com seus próprios esforços, confiando nas suas atitudes. É a pessoa que diz: a partir de agora eu vou ser santo, vou ser santa. E tem que ser santo mesmo, tem que ser santa mesmo, santificar-se. A Bíblia nos manda procurar a santificação. Mas muitas pessoas dizem: eu vou procurar a santificação para me merecer a salvação, para Deus me deixar entrar no céu. Essa pessoa nunca tem certeza da salvação, porque ela está sempre pecando. Ela não foi liberta da lei, do pecado e da morte ainda. Pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã. Muitas pessoas não acreditam no Evangelho. Muitas pessoas não acreditam no que o Evangelho diz, não se interessam pelo Evangelho. A maioria das pessoas se interessam pela política, se interessam pelo dinheiro, se interessam pelas coisas deste mundo. Quantas pessoas estão lá na Copa do Mundo, nesse momento, torcendo por uma coroa corruptível, para que a sua seleção ganhe uma coroa corruptível, para os seus atletas estão ali esforçando, os jogadores, para ganhar um prêmio corruptível. E você pode ver, eu não sei, não me lembro quantas seleções, me parece que são 30, se eu estou enganado, é um pouco mais, um pouco menos, não sei, aqui no momento, eu não me lembro quantas seleções que estão jogando a Copa do Mundo. Mas o fato é, vamos supor que seja 30, só uma vai ganhar esse prêmio corruptível. As demais não vão ganhar. E você vê que até hoje, quer dizer, até ontem, estava todo mundo alegre, concorrendo à classificação para a próxima fase. Mas a partir de hoje de tarde, você já pôde ver jogadores chorando. Por quê? Porque não conseguiram se classificar. Então aquela alegria de participar da Copa do Mundo terminou na tristeza da desclassificação. E de agora para frente, até o meio de dezembro, até a final
vai se transformar em tristeza para os torcedores e para muitas seleções que estão alegres porque estão se classificando. Só uma vai ter uma alegria momentânea, vai receber um prêmio corruptível, que daí uma semana já se esqueceu. Não é verdade? Agora, por que as pessoas não se interessam pela verdadeira vida eterna, pela coroa incorruptível da vida eterna? Por que as pessoas não se interessam pela palavra de Deus? As pessoas gastam tanto dinheiro pelas coisas deste mundo. As pessoas se esforçam tanto, mas não querem fazer o mais fácil, que é acreditar na linda história do Evangelho, que diz que Jesus morreu na cruz por nós, e muitos outros detalhes que estão escritos aqui, e que foram testemunhados por Marcos, Mateus, Lucas e João. Estão aqui, relatados aqui na Bíblia, para qualquer um ler e crer. Meu irmão, minha irmã, creia no Evangelho. Não tem nada mais importante que isso. Que Deus o abençoe, que Deus seja contigo. E lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.